Olá novamente. Vimos até o momento o uso de ponteiros para acesso indireto a variáveis que já existem. Mas uma das grandes possibilidades de uso de ponteiros é justamente o de alocar variáveis no momento de execução. A alocação de variáveis implica em reservar um espaço na memória para o armazenamento de dados dessa variável. Com a alocação estática que temos usado até o momento, o espaço de memória a ser utilizado é definido no momento de compilação. Ou seja, podemos saber de antemão quanto de memória será utilizado pelo algoritmo, por causa dos tamanhos de cada variável declarada no código. Com a alocação dinâmica de variáveis, o espaço de memória a ser utilizado por essas variáveis é definido sob demanda, durante a execução do algoritmo. Nesse caso, para acessar as variáveis alocadas dinamicamente, são utilizados seus endereços. São utilizados os endereços dessas variáveis. Ou seja, utilizamos ponteiros para essa tarefa. Em C++, utilizamos o operador new para realizar a alocação dinâmica de variáveis, que encontra uma região livre na memória com capacidade para armazenar a variável e retorna esse endereço, reservando espaço para uso pelo algoritmo. Uma observação importante é que o new retorna um ponteiro tipado, ou seja, um ponteiro para um tipo determinado de variável. O uso do new pode ser verificado no código ao lado, em que alocamos memória para armazenar um inteiro. E notem que para acessar essa variável, obrigatoriamente precisaremos de um ponteiro. Então, todo o acesso, toda a alteração por meio de ponteiros. Bom, se alocamos memória, é necessário desalocar. Como já vimos antes, o new reserva o espaço na memória. Esse espaço não é liberado automaticamente. Assim, é necessário utilizar o operador delete para liberar a memória alocada por meio do new. Bom, e no caso de um vetor? Suponha que a gente queira alocar não uma única variável, mas um vetor inteiro. Vamos ter que alocar elemento por elemento? Não. Podemos alocar um vetor inteiro em um único comando, como você pode ver na tela. E aí, como você já viu antes, podemos acessar os elementos desse vetor normalmente, já que podemos iterar ponteiros. Uma observação pontual é que ao desalocarmos vetores é necessário utilizar o operador delete seguido de abre e fecha colchetes, como ilustrado ao lado. Esse abre e fecha colchete não é o caso com uma variável simples, mas com ponteiros é necessário. Bom, precisamos disso realmente? Precisamos de alocação dinâmica para vetores? Por que não utilizamos somente o código ao lado, que vocês já usaram bastante, inclusive? Bom, o problema com essa abordagem, denominada de VLA, Variable Length Array, é que além de não ser padrão da linguagem, ou seja, não é obrigatório ser suportada em todos os compiladores, ela utiliza uma região do programa reservada para variáveis temporárias e para retorno de funções. Ou seja, é uma área pequena do programa, uma área pequena de memória. Então, isso aqui é bastante limitado, devendo ser utilizado com cautela, porque pode te dar um estouro, de pilha. Pode ser que você não consiga rodar fazer um determinado número de recursões, por exemplo, porque já está usando para o vetor. Para fazer um uso mais efetivo de alocação, nós devemos usar new e delete. Se quisermos alocar uma matriz, nós vimos como alocar um vetor, nós devemos lembrar que uma matriz pode ser enxergada como um vetor de vetores, ou seja, um ponteiro para ponteiros. Nesse caso, nós alocamos as linhas e para cada linha alocamos
as colunas. Bom, como a alocação de matrizes é feita em duas operações, a desalocação também é feita em duas operações, só que na ordem inversa. Primeiro desalocamos as colunas, depois desalocamos as linhas. Bom, uma possibilidade criada com alocação dinâmica de memória é de retornar um vetor em uma função. Assim, caso você queira criar um vetor dentro de uma função e retorná-lo, é necessário utilizar ponteiros e alocação dinâmica de memória, né? Você vê isso no código ao lado, em que nós temos uma função geraVetor que aloca um vetor retornando. Nota que, como eu aloquei esse vetor, eu tenho que, depois de usar, desalocá-lo. Tá? Bom, o C++ ele suporta alocação e desalocação utilizadas no C puro, por meio das funções malloc, que aloca, e free, que desaloca. Para isso eu tenho que usar a biblioteca cstdlib. O ponteiro devolvido por malloc não é tipado, eu tenho que fazer o casting, né? E, né, alocou, desalocou com free. Então, posso continuar usando a alocação do C, caso seja interessante. Mas recomendamos que use new e delete. É isso. Com isso vimos os potenciais de uso de ponteiros em C++, em direção, casting, alocação dinâmica. Na próxima videoaula falaremos sobre os cuidados com o uso de ponteiros. Aguardo vocês.